São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, tem a honra de apresentar o webinar Evolução Histórica da Liberdade Religiosa a partir do protesto de Flushing, evento promovido pela referida comissão e com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Samuel Gomes de Lima, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Saúdo a todos os participantes, aos inscritos neste evento, nessa abordagem histórica da liberdade religiosa. E estamos muito ansiosos para ouvir a palestrante desta noite, a pesquisadora Ingrid de Mônaco. E nós agradecemos ao AB por abrir esse espaço para essa discussão, para o desenvolvimento de eventos como esse, que engrandecem não só a advocacia, mas também a sociedade como um todo. E para apresentar a nossa palestrante desta noite, eu conclamo a participação da doutora Paula Moutinho, além de membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Ela é a presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Guarulhos. Então, com a palavra para apresentar a nossa palestrante, a doutora Paula Moutinho. Boa noite a todos e todas, na pessoa do Dr. Samuel Gomes de Lima, saúdo toda a audiência e desde já convidamos a todos que estão nos acompanhando, que deixe seu nome, a comunidade a qual pertence, para que nós possamos mencioná-los. E desde já nós dizemos que esse é um diálogo. Então, coloque suas dúvidas, os seus comentários, as suas discordâncias, porque estamos aqui juntos, a Comissão de Direito e Liberdade da OAB São Paulo e a Comissão de Direito e Liberdade da OAB Guarulhos, para dialogarmos sobre esse importante tema. E é para nós uma grande alegria receber nessa noite a minha amiga, a quem eu tenho um carinho e estou muito, muito feliz de ter tido a oportunidade, né, de caminhar junto e aprender com ela todos os dias, a doutora Ingrid de Mônaco, que é mestranda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie no programa de pós-graduação, Educação, Arte e História da Cultura. Especialista em Gestão Empresarial e Seguros, é graduada em Direito, atualmente realiza pesquisa de mestrado no contexto de interdisciplinaridade entre Direito e História na temática de liberdade religiosa. Integrante do grupo Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Portugal, integrante do grupo de pesquisa Religon, Religião, Linguagem e Confessionalidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro acadêmica do IBDR, membro correspondente da Sociedade Portuguesa de História do Protestantismo e membro colaborador da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Ingrid, para nós é uma grande alegria e estamos certos que essa será uma noite memorável, não só para a nossa comissão, não só para a OAB, mas para todas as pessoas que serão impactadas com o seu conhecimento e também com a seriedade com que você trata o tema liberdade religiosa. Seja muito bem-vindo entre nós e a nossa amizade, o nosso carinho, né? Eu te chamo de Ingrid, de você, não por não prestigiar todos os seus títulos, mas por entender que caminhamos juntas como irmã nessa causa maior que é a liberdade religiosa. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua, querida. Boa noite, doutora Paula. Me sinto honrada de fazer parte desse debate, desse momento com a doutora Paula Moutinho. Boa noite, doutor Samuel Gomes de Lima. Tenho aqui muito a agradecer a vocês, especialmente ao doutor Samuel, pela oportunidade, a doutora Paula pelo apoio, e a todos que compõem a Comissão, né, de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, a todos que compõem
a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB Guarulhos, a todos que estão presentes das outras comissões, né, que compõem aí as comissões nacionais, e também gostaria de agradecer a oportunidade, doutora Paula, da maneira que a senhora colocou, eu me senti muito honrada, mas certamente eu venho aqui apresentar com muita humildade algo que eu tenho pesquisado, e não mereço todas essas colocações e esses elogios. Bom, dando seguimento aqui, eu gostaria também de dizer uma boa noite aos amigos que estão participando, colegas, né, da área do direito, de outras áreas, pessoas que têm interesse, e me sinto realmente privilegiada com essa oportunidade. Então, sem mais delongas, vamos seguir então ao conteúdo de hoje, e qualquer intervenção será bem-vinda, doutora Paula, doutor Samuel, tá bom? Hoje eu vou apresentar aqui, eu vou compartilhar aqui a minha tela, como é uma palestra especial que eu preparei com muito carinho para que nós pudéssemos conversar sobre liberdade religiosa diante de uma temática, né, de um eixo interdisciplinar, direito e história. Doutora Paula, vocês visualizam bem a minha tela? Sim? Então, vamos seguir. Aos amigos que nos assistem, se restar alguma dúvida, tiver algum comentário, serão todos bem-vindos, né? Então, você pode colocar ali que ao final nós procuraremos responder aquilo que estiver ao nosso alcance. Nesse momento, eu gostaria de colocar aqui para vocês o tema, né, que você já conhece, uma breve evolução histórica da liberdade religiosa a partir do protesto de Flushing. E logo nós vamos descobrir um pouco mais sobre este protesto. Por que falar de liberdade religiosa? Por que é tão importante? Eu trouxe aqui alguns dados, e esses dados, eles nos ajudam a compreender um cenário que nós estamos vivendo. Olha que interessante. De acordo com a pesquisa realizada pelo Pew Research Center sobre o futuro das religiões mundiais, a grande maioria das pessoas que vivem no planeta, na atualidade, são religiosas, 84%. A pesquisa aponta para um declínio dos não religiosos, estimando que em 2060 o grupo será a minoria de 13% da população mundial. Então, com esses dados iniciais, nós temos um aumento de pessoas que se identificam como religiosos. E nós sabemos o que podemos esperar com isso, aliás, a pesquisa bem aponta, né? Nós temos também um dado do Pew dizendo o seguinte, em outro estudo realizado entre o ano de 2007 a 2017, ou seja, um estudo por 10 anos, emitiu relatório sobre como as restrições religiosas aumentaram em todo o mundo. Este estudo indicou que as restrições religiosas e as hostilidades sociais envolvendo religião no mundo aumentaram acentuadamente neste período, inclusive no Brasil. Então, nós temos um número crescente de religiosos dentro do planeta, que vivem no planeta na atualidade, e isso reflete também na quantidade de restrições religiosas, ou seja, conflitos religiosos. Vale salientar que cada região tem a sua peculiaridade. Algumas regiões do mundo são ataques violentos, outras regiões hostilidades, outras regiões perseguições políticas. Então, o estudo ele demonstra que cada região tem as suas peculiaridades, no entanto, houve um aumento significativo em todas essas regiões. E aí chegamos ao nosso desafio. No Brasil, temos cerca de 90% da população identificada com a religião cristã. É um volume muito grande de religiosos, né, dentro da mesma denominação, aliás, dentro do mesmo grupo religioso. Isso nos traz alguns desafios, que na verdade, como manter, né, e aí eu trago aqui trago aqui uma pergunta, né, que seria: como o Estado pode manter o equilíbrio e a laicidade, respeitando a pluralidade de acordo com o estipulado na Constituição Federal, com o ideal constitucional? Ou seja, o nosso país ele tem uma cultura religiosa muito forte, ele tem também minorias religiosas que precisam ser compreendidas, respeitadas, e também, dentro deste cenário, melhor dizendo, é necessário um equilíbrio, porque os debates religiosos, os conflitos religiosos, eles tendem a aumentar no próximo ano.
E com isso, com esse cenário, eu coloco aqui o outro slide. Por que esse tema foi escolhido? Por que falar de liberdade religiosa é tão importante? E aí eu trago 3 perguntas que ficam abertas para uma reflexão. Será que refletir sobre o passado pode nos ajudar a compreender o presente e melhorar o futuro? Será que isso é positivo, essa relação passado-presente? Segunda perguntinha que eu trago: será que a história pode nos ajudar a encontrar soluções para questões na atualidade? Será que refletir sobre essa relação passado e presente pode ajudar no processo, e aí eu venho para a terceira pergunta, o processo educacional de uma sociedade que quer, na verdade, um processo de alteridade, ou seja, se colocar no lugar do outro, compreender melhor o outro, para respeitar melhor o outro? Então, a terceira pergunta seria: como a educação pode ser uma aliada na temática da liberdade religiosa, contribuindo para o bom diálogo e evitando conflitos? Então, essas 3 questões eu deixo aberto para a gente refletir durante a palestra. Bom, sobre o tema, né? Uma breve evolução histórica a partir do protesto de Flushing. Eu trago aqui uma pequena linha do tempo, que é o que nós vamos passar hoje, né? O protesto de Flushing é o nosso marco inicial, do ano de 1657, século XVII, e ele é considerado o primeiro protesto em defesa da liberdade religiosa norte-americano. Ele é documentado como o primeiro, ele é divulgado como sendo o primeiro, né? Com certeza, há muitos outros documentos dessa época tão importante quanto o documento que é a petição de Flushing. Porém, nós vamos partir desse documento e observar a sua correlação com a Declaração de Independência de 1776 e a Carta de Direitos de 1789, que formalizam ali o pensamento democrático, as liberdades, inclusive a liberdade religiosa, até chegar também na Constituição Federal Brasileira. E nós vamos encontrar uma similaridade de valores e princípios que aparecem no protesto de Flushing, nos documentos seguintes até a nossa Constituição. Então, a maneira como a liberdade e a igualdade são compreendidas dentro do século XVII, como são pleiteados e como eles são buscados na sociedade local, é uma forma muito similar no entendimento desses conceitos que nós temos na nossa Constituição Federal. Portanto, existe uma ligação entre esses documentos, sendo o protesto de Flushing, seus resultados, seus documentos, um importante, como eu posso dizer, ele compõe um grupo de documentos que fazem parte de uma esteira que traz a plena liberdade religiosa na compreensão que temos hoje. E aí, finalmente, o que foi o protesto de Flushing, ou Flushing Remonstrance, que é o nome conhecido, né, deste protesto. Primeiro, eu trouxe, então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a região de Flushing, ok? Para a gente poder entender o contexto ali. Flushing é uma cidade, ela fica próximo à ilha de Manhattan, atualmente no condado do Queens, em Nova York. E na ocasião desse protesto, estava sob o domínio holandês, depois inglês, mas inicialmente sob o domínio holandês. Quais as características de Flushing? Flushing, por ele estar muito próximo à ilha de Manhattan, ele tem uma característica distintiva das demais colônias, né? Nós estamos falando do período colonial. Quais as características dessa região ali próximo, né, de Manhattan, região de Nova York, da Nova Holanda? Era uma região que se buscava ganhos financeiros. Então, por esse motivo, não havia nenhum teste de fé para se chegar àquela colônia. Eram aceitas pessoas de diversas religiões. E aí nós vamos entender uma correlação entre um desenvolvimento econômico e a pluralidade religiosa, porque se estabeleceu ali naquele primeiro momento, e algumas características fortes da região, elas se mantêm ao longo da história, como processo imigratório, uma região econômica, né, fortemente econômica, como Nova York ainda se mantém hoje, né, como ela é hoje. Então, nós temos ali na região de Flushing um local onde existe uma certa pluralidade religiosa e uma tolerância maior do que nas demais colônias.
Dentro desse processo, nesse contexto, melhor dizendo, aconteceu de um ministro da religião Quaker, de 23 anos, ele sofrer, na verdade, uma tortura pública, né? Então, ele foi brutalmente espancado e torturado publicamente e depois foi preso. Simplesmente porque a religião dele, naquela ocasião, ela destoava de tal maneira da religião das demais pessoas que ela era considerada uma seita abominável pelo governador da colônia e, dentro desse contexto, eles entendiam que aquela religião poderia trazer prejuízos religiosos e prejuízos civis. A religião, ela foi mal vista pelo governador da colônia e esse ministro Quaker, ele foi brutalmente espancado e torturado. Imediatamente ao ocorrido, esse espancamento ele foi algo tão cruel que a própria irmã do governador, ela se condoeu tentando ajudar a vítima. A sociedade se uniu tentando criar algum mecanismo de alguma forma de favorecer esse ministro, tamanha crueldade aplicada nesse espancamento e nessa tortura pública. No entanto, o governador ele foi implacável e ele fez aquilo que ele havia determinado. E aí surge o nosso protesto, que é chamado protesto ou movimento de Flushing, quando Edward Hart, eles com cerca de 28 homens influentes daquela comunidade, eles agem em nome do povo, em nome da sua comunidade, de maneira representativa, redigindo uma petição à autoridade competente, exigindo liberdade religiosa. A fundamentação desse documento, dessa petição que tem esse valor histórico, ela foi fundamentada na lei e no amor ao próximo. Então, havia uma lei anterior naquela colônia, que era uma lei de tolerância, e essa lei ela também não foi observada, e a questão humanitária, né? Eles colocaram dentro do documento que humanamente eles não poderiam fazer isso, essa perseguição com outro ser humano. E interessante que nenhum deles era Quaker, nenhum deles pertencia àquela religião. Eles agiram em favor de um princípio e não deles mesmos, né? E o resultado imediato desse protesto, ele foi muito negativo. Os líderes do movimento foram presos, os demais signatários foram obrigados a excluir seus nomes do documento para evitarem a prisão. Então, no primeiro momento, isso não surtiu aquele efeito que eles desejavam. No entanto, esse protesto, ele causou uma comoção tão grande de uma nova maneira de pensar, uma maneira de entender a liberdade e a religião, que trouxe resultados, reflexos imediatos não, né? Ali naquele contexto local e depois em outras colônias e durante aí o passar do tempo. Então, tá aí aquilo que nós queríamos enxergar, né? O protesto de Flushing, quando foi, com quem foi, como aconteceu e os resultados diretos. Sobre a importância desse documento, da petição, eu acho que é importante a gente ressaltar que essa petição, como eu mencionei, juntamente com outros documentos, compõe a esteira que leva à plena liberdade religiosa como conhecemos hoje. Ela vai demonstrar também outros elementos culturais, alguns outros elementos que nós temos aqui, que são, às vezes, uma dificuldade na implantação e no reconhecimento desses direitos. No entanto, ela realmente compõe com outros documentos, essa esteira, né, que leva. A petição também é considerada a precursora da Constituição e da Carta de Direitos dos Estados Unidos, e o pesquisador, autor do livro Um País com Alma de Igreja, né, Uma Nação com Alma de Igreja, Carlos Silva, ele diz que esse documento representou um momento histórico para a liberdade de consciência e da religião no continente, porque seus peticionários agiram em favor de um princípio e não em benefício próprio. Eu queria compartilhar com vocês alguns reflexos desse movimento entendidos pelo historiador Kenneth Jackson, feitos em uma matéria divulgada pelo jornal The New York Times recentemente. Ele traz 4 aspectos importantes para ressaltar esse movimento em favor da liberdade religiosa. Primeiro ponto, ele diz que esse documento, que foi essa petição feita em favor da liberdade religiosa, articulou um direito fundamental.
Em segundo lugar, ele diz que os peticionários não protestaram em silêncio, e nesse sentido é impossível não notar o papel da OAB, da Comissão de Direitos e Liberdade Religiosa, né? Então, eles não protestaram em silêncio, eles manifestaram de maneira imediata, e eles denunciaram aquilo que eles entendiam que não estava de acordo com o que eles interpretavam como sendo o legal, o correto, em favor da dignidade da pessoa humana. Terceiro, eles defenderam o direito à liberdade religiosa em razão de um princípio e não em benefício próprio. Isso também faz parte da nossa composição no pensamento sobre liberdade religiosa. Não defender somente aquilo que nós acreditamos, mas defender a liberdade religiosa em razão de um princípio. E, por último, a linguagem usada na petição revela alteridade e amor ao próximo, que é um elemento importante, que é nos colocarmos no lugar do outro, para compreender a religião do outro, a necessidade do outro, e o amor ao próximo, que é para que nós possamos humanizar esse processo do diálogo. Bom, agora, seguindo aqui, quais as ideias estavam sendo implantadas? Então, qual é a análise que é feita deste movimento, né? Quais as ideias estavam sendo implantadas? A doutrina da separação total da Igreja e do Estado, ela já estava, assim, orbitando em solo norte-americano. Então, esses peticionários que agiram de maneira representativa, em nome da sua comunidade, eles estavam pleiteando a total separação da Igreja do Estado, como dizendo que a autoridade pública, o representante do Estado, ele não tinha direito ou autonomia sobre a religião. Outro ponto importante que estava também ali em jogo é que eles queriam deixar claro que na mentalidade deles, na forma de organização do Estado, na forma de organização social, o Estado não teria autonomia sobre a consciência do indivíduo. E eles vão trabalhar muito a questão da consciência. E, por fim, a limitação do poder do Estado. Então, eles trazem também, na sua cultura migratória, eles trazem justamente essa questão da limitação do poder do Estado. O Estado não pode ser absoluto, o Estado não pode simplesmente fazer aquilo que bem desejar, o governante não está acima da lei, o governante ele deve trabalhar sob o assentimento do povo. A lei também deve ser obedecida pelo governante. Se nós observarmos aí, nós vamos identificar o embrião daquilo que nós conhecemos como democracia. Outra ideia que também estava em voga naquele momento é uma ideia que é muito trabalhada na mentalidade puritana, na mentalidade protestante dos imigrantes europeus que chegam em solo norte-americano. Eles trazem com eles essa ideia muito bem concebida. Ela não é de todo aceita num primeiro momento, até por uma questão cultural, e ela parece em algum momento herética quando trabalha a separação de direito de Estado e Igreja. Naquele contexto, algumas dessas ideias pareciam uma grande heresia, e essas ideias hoje elas são já amplamente reconhecidas no direito, nas constituições e outros documentos, né? Então, eles entendiam que todo ser humano teria direito à liberdade de consciência. Entendiam que esse era um direito inviolável, é um direito natural, inato, concedido por Deus, e um direito sagrado, porque eles entendiam que a consciência era um espaço que só poderia ser julgado corretamente por Deus. Nenhum ser humano deveria ser privado de direitos, perseguido ou sofrer qualquer outra sanção pelo simples ato de pensar. E nós vamos observar que esse direito à liberdade de consciência, ele traz com ele a liberdade da expressão desse pensamento. Então, num primeiro momento, eles estavam estabelecendo a liberdade de consciência. Para eles, isso era muito importante. E aí, a doutora Adelângela Steudel, ela deixa aqui uma contribuição. O foro interno seria o lugar do julgamento da consciência, ou seja, algo que só o indivíduo teria acesso, só ele poderia identificar e julgar a si mesmo, e na mentalidade puritana, como eu falei, Deus poderia julgar a sua consciência. E aí a ideia seguinte era:
O direito deveria cuidar apenas das ações humanas exteriorizadas, e isso não acontecia naquela época. Então, uma pessoa que não pensasse ou não aceitasse a religião do Estado, a religião confessada, né, oficialmente, ela sofreria uma série de sanções, uma série de punições, perseguições, enfim, coisas absurdas, né, que hoje nós olhamos assim com horror, mas que eram costumeiros. Posteriormente, então, ela traz a seguinte ideia: a exigência da liberdade, posterior à exigência da liberdade de consciência, que seria um marco inicial desse momento, seguem-se as demandas por outras liberdades civis. Então, a doutora Delângela, ela traz que, primeiro, a primeira liberdade que foi pleiteada dentro desse contexto, né, e aí eu concordo com ela, porque dentro da pesquisa eu tenho observado que o direito à liberdade de consciência, ele aparece em todos os textos antigos, em documentos, eles tinham uma ênfase muito grande. E essa liberdade de consciência seguem-se as demandas por outras liberdades civis. E é claro que hoje nós já evoluímos muito disso, mas ali seria um pontapé inicial. Bom, eu coloquei aqui um resuminho. O protesto de Flushing evidenciou que os cidadãos desejavam impor um limite ao poder do Estado para proteger o direito de consciência e a liberdade religiosa, formalizados mais de um século depois. Ou seja, aquilo que o protesto de Flushing ele consegue realçar na história foi exatamente aquilo que surgiu formalizado a partir de 1776, com a Declaração de Independência, e, na sequência, a Carta de Direitos e a Constituição norte-americana, que surgem no contexto mundial como uma novidade do pensamento democrático e se tornam como um modelo de um novo estilo de vida, uma novidade, né? A democracia naquele contexto, ela é observada, como Alexis de Tocqueville, ele observa, ele fica impressionado, dizendo que, da forma como ele observou, as pessoas com certeza seguiriam naquela mesma direção, né? Outros países também seguiriam naquela mesma direção, mas ele traz estranheza no seu livro sobre a democracia, porque a democracia era uma novidade. Então, esse protesto de Flushing, ele evidencia uma forma de pensar das sementes democráticas que já estavam surgindo, uma mente de liberdade, uma mente de igualdade e um governo sob o assentimento popular. Ou seja, o governante deveria se submeter às leis vigentes, a lei deveria ser aplicada a todos e tudo mais. De uma forma muito breve, até para não tomar muito tempo, eu trouxe aqui o reconhecimento de que, ou melhor dizendo, é só uma passagem para que a gente possa, assim, ver que essas discussões, os debates sobre a liberdade, e sempre atrelado à igualdade, eles compõem hoje os direitos humanos, que compõem os direitos fundamentais. Porém, as discussões, elas foram acontecendo paulatinamente, elas foram acontecendo durante muitos anos. Então, eu trouxe 3 momentos importantes que eu queria citar. O primeiro é a Reforma Protestante, historicamente reconhecido como um momento que trouxe liberdade de consciência ao cidadão e limitou as autoridades políticas e religiosas. A América do Norte recebeu influência desse movimento religioso por meio de seus imigrantes que baseavam os princípios norteadores de suas ações na religião. Então, o pensamento protestante, ele alcança também o território norte-americano. E aí, ali, ele se expande. O debate em Valladolid. O debate em Valladolid, ele acontece um pouco depois, em 1550, na Espanha, e é um debate entre intelectuais e também o Frei Bartolomeu de Las Casas sobre a questão da natureza humana, se o ser humano ele tem igualdade, e isso tudo tratando-se dos índios, se os índios poderiam ser escravos, se as conquistas deles eram conquistas que poderiam escravizar esses índios. E aí, dentro desse contexto, eles vão discutir as ideias de Aristóteles e eles vão chegar, e aí é interessante porque Las Casas ele argumenta da seguinte forma: os índios são iguais a nós. E ele traz as ideias que nós reconhecemos hoje como os direitos humanos. Por isso, Las Casas ele também tem ele é conhecido, né, como um dos primeiros que começam a trazer essas ideias de forma tão clara como nós temos hoje, né?
a respeito dos direitos humanos, porque ele argumenta que os índios viviam em comunidades e tinham autonomia de se auto-organizarem, sendo, portanto, seres livres, né? Então, na teoria de Aristóteles entendia, ou pelo menos a discussão deles era que um grupo de pessoas nasceu para mandar, nasceu para conduzir e outro para ser conduzido. E aí, nesse aspecto, será que todos são iguais? Então, esses debates que hoje causam uma estranheza para nós, que já vivemos num contexto já de reconhecimento desses direitos, eles foram importantes na solidificação e na compreensão destes valores. E aí, por fim, o Dr. Edward Cook, que juntamente na Inglaterra, né, ele trabalhou para impor limites legais à autoridade real, para resguardar os direitos dos seus súditos e outras coisas que eles trabalharam ali. Ou seja, um caminho aconteceu, uma trajetória aconteceu, eu citei aqui apenas 3 exemplos, para que quando... para que naquele momento essas compreensões estivessem mais preparadas, aliás, estivessem mais claras na mentalidade da época. Finalizando aqui já caminhando já para os nossos finaizinhos, eu coloquei 2 contribuições de dois filósofos. Uma sobre religião e uma sobre liberdade. Essas contribuições, esses 2 filósofos, eles têm uma importância muito grande quando se fala de liberdade, igualdade e também em questões de Estado, né? Então, Kant, ele diz assim, o homem é o único ser no mundo dotado de vontade. Isso é, da capacidade de agir livremente, sem ser conduzido pela inelutabilidade do instinto. Então, falando de liberdade, ele diz que o homem é o único ser que tem essa capacidade. E Thomas Hobbes, ele traz também uma ideia que eu gosto muito, nem tudo que Thomas Hobbes falou, ele está adequado às ideias daquele período, tá? Então, aqui é só uma ideia sobre religião, ele diz assim, quem aprova uma ideia chama de opinião, porém quem desaprova chama de heresia. Então, esse pensamento de Hobbes, ele pode nos ajudar a compreender que aquilo que é desconhecido para nós pode parecer uma heresia, como naquele período, no período de Flushing. Finalizando aqui, nós temos alguns resultados positivos que aconteceram do protesto, mas que não foram imediatos, né? Então, o movimento fortaleceu o pensamento de que a liberdade religiosa era um direito inalienável do ser humano e deveria ser implantado como tal na legislação e na mentalidade dos cidadãos. Então, nós vamos observar que esse movimento, ele favorece o pensamento da liberdade. Outro ponto importante é que o movimento contribuiu para a implantação da cultura da liberdade religiosa em solo norte-americano e daí para o mundo. Importante que nós vamos observar que às vezes nós temos uma legislação adequada, mas a cultura não favorece, porque a cultura ela demora muito para ser transformada, ela não é linear, é um processo. Então, nós vamos observar que esse movimento, ao impor um limite ao poder governante, ao poder do Estado, e a trazer essas novidades, essas ideias, ele também favorece como uma propaganda de um novo modelo de vida que era desconhecido naquele contexto. E em 1662, quando um outro quaker, ele também foi preso, ele já teve uma postura diferente. Baseado no protesto, ele se recusou a pagar a multa e quando foi preso, ele fez um pedido de tolerância e liberdade religiosa e ele acabou sendo absolvido e resultado desse pedido, a Câmara de Amsterdã declarou que a consciência do homem devia permanecer livre e sem restrições. Ou seja, o protesto de Flushing, naquele contexto, em 5 anos, ele trouxe a tal legislação adequada que eles buscavam, trouxe a resposta, né? Então, para os moradores de Flushing, esse segundo caso foi fruto do movimento de 1657, somado a outros, contribuiu para a construção dos conceitos de liberdade, posteriormente descritos na Declaração de Independência em 1776. E, após esse episódio, foi permitido na colônia que todos tivessem sua própria crença, porém, mesmo ainda tiveram conflitos. E esse daqui é o nosso último slide de hoje, onde nós temos aqui os documentos históricos que vão trazer os mesmos elementos. Então, o que nós temos ali?
dentro do pensamento daqueles imigrantes, eles desejavam igualdade e liberdade. Desejavam o direito à liberdade de consciência e, de forma mais ampla, o direito à liberdade religiosa. Então, isso começa a partir da petição de Flushing, como eu falei, há outros documentos anteriores, e nós vamos observar que um pouco antes do século XVII, nós temos documentos tratando de tolerância, mas não de liberdade plena. Então, nós vamos ver aqui como uma escada na construção de uma liberdade plena, de culto, de organização religiosa. Então, nós temos o ano de 1657, 5 anos depois, foi conquistada a garantia da liberdade religiosa na colônia, que foi esse caso que eu mencionei de John Bowling. Em 1776, na Declaração de Direitos da Virgínia, no seu artigo 16, foi concedido, então, o direito à liberdade religiosa, no mesmo ano da Declaração de Independência, que reconhece a liberdade, reconhece o direito à vida, da mesma maneira como eles estavam pleiteando. Em 1787, a Constituição norte-americana, e aí, junto com a Carta de Direitos, que são as 10 emendas ali iniciais, que elas passam por alguma redação posterior, né? Mas elas estão ali presentes, e na primeira emenda nós temos ali o contexto de uma separação plena de Estado e religião. E aí nós temos um modelo que o Brasil segue, né? Nós vemos ali, aliás, antes de mencionar aqui o caso do Brasil, nós vamos observar que nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos e temos também a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão francesa. Vale salientar que todos esses acontecimentos, eles foram bem anteriores à Revolução Francesa. E aí, quando nós chegamos na nossa Constituição atual de 1988, nós vamos observar que aquilo que foi pleiteado lá atrás vem atravessando, né, por vários anos, aos séculos, e nós temos aqui no mesmo modelo, nós vamos identificar nos nossos artigos constitucionais referentes à liberdade religiosa, nós vamos observar o direito à igualdade, o direito à vida, nós vamos observar a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de organização religiosa, de manifestação das ideias e das suas expressões. Então, aqueles direitos que foram pleiteados naquele primeiro momento, a minha consciência é livre, eu devo pensar, eu posso expressar a minha opinião e a minha opinião religiosa, eu tenho que ser livre para uma pluralidade de ideias, uma sociedade plural, é o que nós temos hoje. E com isso, eu encerro esse conteúdo, né? E estou à disposição e muito agradecida pela oportunidade. Então, muito obrigada a todos pela atenção. Eu estou... doutor Samuel, eu não estou ouvindo. Doutora Ingrid, é muito interessante esse resgate histórico trazido hoje. Quero crer que ele é mais amplo do que esse recorte de Flushing. E eu queria aproveitar e destacar aqui um ponto que eu sempre falo nas palestras, e foi o último item mencionado aí da sua fala, né? E eu quero falar aqui os incisos 6º e 8º da nossa Constituição, do artigo 5º, para que fique bem claro que o contexto todo desse protesto, todo o ganho, realmente ele foi incorporado na Constituição brasileira. Depois o artigo 19, que trata da separação do Estado e da Igreja aqui na nossa Constituição. Olha o que diz o artigo 6º, o inciso 6º do artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Poderíamos parar aqui e já teríamos encontrado a conexão de todo esse resgate histórico com a nossa Constituição. Mas o inciso 6º desse artigo 5º, ele ainda continua, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E nós sabemos que, na própria história do Brasil, em constituições anteriores à proclamação da República,
os locais de culto não tinham essa proteção que se tem hoje, né? Nem podia ter aparência de culto na Constituição de 1824, aparência de local de culto, né? E ninguém será privado, inciso 8, de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófico-política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Por que eu li eu fiz questão de fazer a leitura textual? Porque na sua palestra você menciona onde a Constituição Federal, tendo recebido essa influência desse contexto, dessa construção histórica. Mas aí está a palavra textual. Como pesquisadora, em que pese esses dois incisos lidos, como você vê essa influência surgida, né, a partir do protesto de Flushing na Constituição atual do Brasil e nas constituições do Brasil em geral? Doutor Samuel, muito obrigada pelas colocações, e elas são de grande ajuda, porque eu realmente fiz um recorte desse conteúdo, né? Mas uma análise pormenorizada da nossa Constituição, dos artigos que tratam desses elementos, ou seja, direitos e garantias fundamentais, da liberdade de consciência, da compreensão do ser humano, nós vamos, durante a pesquisa, salta aos olhos algumas coisas importantes. Dentre o que eu mencionei, né, dentro dos elementos que chamam a atenção na pesquisa, é justamente o direito à liberdade de consciência. Então, nós vamos observar que isso é um pleito antigo, na mentalidade puritana, na mentalidade daqueles reformadores. Eu falo deles porque justamente eles são objeto da pesquisa, porque eles pensavam assim, o que eles desejavam com esse pensamento e aquele contexto histórico. Então, eles trazem essas ideias de um contexto religioso, e por isso tem essa questão do desconhecido ser considerado uma heresia, né? E aí, doutor Samuel, se eu estiver muito subjetiva, o senhor me ajuda, porque eu acabo falando um pouco de maneira subjetiva. Mas eles trazem consigo a preocupação da inviolabilidade da consciência do indivíduo pelo Estado, né? Então, eles querem impor uma limitação a esse poder que ele vinha sendo trabalhado de maneira absoluta. Então, o Estado não tinha limitação, e o governante ou o rei, ele tinha, na verdade, tantos poderes que ele estava acima da lei. Então, nós vamos observar que é um contexto maior, trabalhando o direito à igualdade, e nós temos dentro da nossa Constituição o direito à igualdade, a isonomia, nós também temos a isonomia, a tratamentos dos religiosos, né? O Estado tem que, no nosso artigo 19, do artigo 19 da Constituição Federal, nós temos justamente essa questão, né? Não pode haver uma interdependência entre o Estado e a religião ou as religiões, e elas precisam estar livres, exceto, como dizem alguns teóricos, para algum fim que seja favorável para a sociedade. Aí o doutor Jean Regina, que faz parte aqui também da comissão que eu tenho acompanhado, doutor Tiago Vieira, doutor Ives Gandra, eles trabalham a ideia de um Estado laico colaborativo, né? Então, nós compreendemos a laicidade, mas existe uma colaboração quando tiver uma finalidade própria e positiva. Então, o que salta para mim, o que pelo menos na pesquisa eu tenho conseguido enxergar entre a similaridade do pensamento, é o direito à igualdade e à liberdade da maneira como nós compreendemos hoje, porque nós compreendemos o direito à liberdade de consciência nos mesmos aspectos que estavam sendo tratados ali. Isso demonstra que realmente o pensamento da época, ele surte reflexos posteriores. E aí, doutor Samuel, sem querer me estender,
falando um pouquinho da pesquisa, né, o que nós vamos observar? Uma boa ação, uma boa atitude, ela propaga boas ideias. Então, naquele contexto, o que nós temos? Nós temos uma condição herética. Qualquer divergência do que o governante, do que o Estado estava propondo, seria uma heresia. Tanto para religiosos como para... Enfim, lá é um contexto muito religioso. E aí, esses corajosos, né, que decidem pleitear por um Estado diferente, com uma política pública diferente, eles acabam também implantando um pensamento que vai se propagando nas colônias. E em 1776, aquele território já está pronto para uma decisão, para uma revolução mundial, que é uma revolução democrática, né, de um contexto democrático, a formalização do pensamento democrático. Então, doutor Ingrid, só aproveitando essa fala imediata sua, aquele movimento surgido para defender a liberdade religiosa, se é que eu entendi bem, ele foi ampliado e trazendo elementos e princípios que norteiam aí as constituições, o ordenamento jurídico praticamente do Ocidente, é isso? Exatamente. É o embrião, é um processo embrionário, porque as liberdades, observa que no pensamento, no contexto do protesto de Flushing, existe ali uma mensagem, a mensagem de uma limitação do poder do governante ou do poder do Estado. E uma representação popular a partir desse documento. Então, as pessoas influentes da sociedade, esse documento foi assinado por magistrados, pelo secretário da cidade, então ele tem um valor histórico porque as pessoas elas anunciaram a sua ação dentro da legislação para a autoridade competente, não para contra o Estado, mas para manter princípios que eles acreditavam. Então, nós vamos observar que eles estão trabalhando ideias onde não se aloja mais o contexto europeu, um contexto de poder absoluto do monarca, por exemplo, o direito dos reis. Eles entendiam que o ser humano é dotado de direitos naturais, e esses direitos naturais são igualdade e liberdade, e eles têm mais ou menos, doutor Samuel, o seguinte pensamento, eles pensam assim, o ser humano ele foi criado por Deus igualmente, sendo criado por Deus igualmente, ninguém pode impor ao outro uma forma de pensar, porque somos todos iguais. E dessa maneira, a lei tem que ser aplicada igualmente a todos, inclusive ao rei, inclusive a quem estiver no governo, porque ali nós temos na Inglaterra uma condição e nos Estados Unidos outra. Então, existe a questão da igualdade sendo solidificada, a questão da legalidade para todos também, né? Então, a isonomia de tratamento para todos, todos estão debaixo da lei, e é uma maneira de governo sobre o assentimento popular. Então, os historiadores, eles sinalizam que esse foi o processo embrionário da democracia. E ela tem uma conexão muito forte histórica, né? Convido a todos que desejarem a fazer as suas pesquisas, ela tem uma conexão muito forte com o pleito da liberdade religiosa, porque o primeiro pleito, aquele pleito que é considerado uma heresia naquele contexto, é justamente isso, é o direito à liberdade de consciência, e extrai-se daí a liberdade religiosa. Então, era o que eles buscavam. Então, eles queriam liberdade, e essa liberdade ela era aplicada à sua religião e extensível a outras coisas, né? Assim como eu mencionei, a partir do direito à liberdade de consciência, foram surgindo outras liberdades civis. Não sei se eu respondi, doutor Samuel. Está ótimo, para mim está ótimo, gostei. Eu passo a palavra, então, para a doutora Paula Moutinho, também para fazer as suas indagações. Doutora Ingrid, que alegria poder ouvi-la. Nós que caminhamos nessa defesa da liberdade religiosa, muitas vezes fazemos isso sem nos atentar para todos os que vieram antes e para todos os fatores históricos de
verdadeiros guerreiros, né, que não só se debruçaram como tema, mas como colocaram as suas próprias vidas e integridades físicas e a sua posição na sociedade na época, porque nós estamos falando da época do colonialismo. Eu tenho certeza que aqueles que se levantaram tiveram dentro da sociedade vários impactos, né? E até se a senhora puder falar um pouco sobre o que custou para os peticionários estar à frente dessa luta pela liberdade de consciência, o direito à liberdade religiosa. Então, é um grande privilégio. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade para cumprimentar a doutora Ruth Ferreira, da OAB Guarulhos, que está aqui nos acompanhando, a doutora Milena, da OAB São Bernardo do Campo, doutor Mário Filho, que está conosco também, é uma grande alegria tê-lo, né? Vejo aqui também o doutor Simão. Então, a todos que estão nos acompanhando, a Alzileia, que disse, né, que estava vibrando a cada slide, a cada apresentação. Alzileia, eu também aqui, eu estou querendo que essa live não acabe nunca e que nós possamos passar toda a noite aqui conversando com a Ingrid. Mas, dando continuidade, eu vou fazer apenas uma pergunta, porque, infelizmente, nós não temos a noite toda. Além desse ponto, né, se a doutora puder falar um pouquinho do que custou para os peticionários e qual foi o encargo dessa luta, dessa petição, desse protesto, e também trazendo para a nossa realidade, né, quais foram os resultados, né? A doutora falou um pouco a respeito disso, os resultados do protesto de Flux e quais os desdobramentos dele para a liberdade religiosa atual, né, para a nossa vivência aqui no Brasil. Então, desde já, eu agradeço muito, acredito que eu não vá voltar, né? Muito obrigada, doutora Ingrid, e é uma grande alegria tê-la caminhando conosco na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa. A senhora traz muito valor e agrega uma carga de conhecimento que é muito importante. Nós falamos sempre que dependemos que a liberdade religiosa seja objeto de estudo, né, nos bancos acadêmicos, para criar doutrina e criar subsídios para que nós, operadores do direito e da liberdade religiosa, tenhamos subsídios para, nos tribunais e na vivência prática, caminhar, né, lutar pela liberdade religiosa. Há quem diga que não gosta de luta, da palavra luta, porque ela representa uma guerra, mas vivenciando todos esses decréscimos, né? Nós estamos perdendo direito todos os dias. Então, eu penso que a palavra certa é luta mesmo, porque nós não podemos baixar a guarda, porque todos os dias se perde direito, e a liberdade religiosa tem sido vista como um direito menor, né? Deixando de lado todas essas conquistas e todas essas pessoas que antes de nós deram suas próprias vidas para que hoje nós pudéssemos ter o direito de crer e não crer. Doutora Ingrid, por favor, muito obrigada. Doutora Paula, obrigada pelos comentários, né? Realmente eu fiz um recorte. Eu acho que esse conteúdo de hoje é um conteúdo de um pesquisador, né? Então, pode ser que para alguns interesse mais, para outros menos. No entanto, eu trago algumas relevâncias desse conteúdo, que o primeiro deles, o direito à liberdade de consciência, eu compactuo da ideia, é sagrado, é inviolável, ele é imprescritível, né? É um direito inato, como eles falam, né? E esse, eu entendo que realmente parte-se daí as questões das expressões religiosas, e aí seria o cerne do pensamento da época. Outra vitória conquistada é que, naquele momento, a doutora bem apresentou, houve um custo muito grande, porque estava se rasgando ou descontinuando um processo de séculos, que era a condição de um Estado eclesiástico ou teocrático. E isso era a única cultura conhecida. Então, mesmo grupos oriundos da Europa, ao migrarem para a América do Norte, eles trouxeram consigo o desejo de uma vida livre, doutora Paula. Imagina isso, o desejo de uma vida livre. Porém, eles não sabiam aplicar a liberdade. Então, na colônia de Massachusetts,
as pessoas elas perdiam a sua orelha, se elas discordassem dos motivos religiosos, os seus bens poderiam ser queimadas, e nas outras colônias aconteceram horrores, né? Os quakers, eles foram queimados, eles foram enforcados, houve muito derramamento de sangue. Claro que os historiadores dizem assim, que nos Estados Unidos houve bem menos derramamento de sangue do que em qualquer outro lugar do mundo por esses motivos. No entanto, houve muito derramamento de sangue até que houvesse uma compreensão do que se estava dizendo, o que se desejava. Então, eu gostaria só de deixar claro uma coisa. Quando os europeus, principalmente, né, eu falo pensamento puritanos, reformados, quando eles migram da Europa para os Estados Unidos, eles buscam liberdade, mas eles não sabem aplicar a liberdade. E a legislação deles, o que eles instalam é um governo teocrático. Então, num primeiro momento, nós vamos observar que as colônias elas têm características teocráticas, características de um Estado eclesiástico. Aquilo que eles queriam modificar, o processo cultural, a bagagem cultural, a mochila cultural, né, que eles trouxeram com eles, foi tão forte, tão pragmática, tão poderosa, que ela não saiu num primeiro momento. Então, foi estabelecido, sim, um Estado teocrático, foram estabelecidas leis que não respeitavam o direito à consciência nem a religião oficial. E, no caso aqui do Flushing, realmente, a religião oficial era a religião reformada holandesa e eles foram perseguidores. Então, a ideia é que algumas pessoas decidiram lutar por esse direito, e aí elas foram penalizadas. No caso de Flushing, esses peticionários, eles tiveram que dar satisfação, implorar pela sua vida, para não serem mortos, e o secretário que preparou, ele foi preso juntamente com 2 outros juízes magistrados, e eles tiveram que implorar pela sua vida e para que eles pudessem sair daquela situação. E foi uma situação assim que o governador só cedeu porque eles alguns tiraram os nomes do documento, então esse documento nunca existiu, ou ele na verdade, ele queria que o documento desaparecesse. Então, isso na região de Flushing. Em outros lugares, muitas prisões aconteceram. Um clássico da liberdade religiosa é Roger Williams, que foi preso, ele seria deportado, foi perseguido, e muitos outros. Então, o que é de valor nessa história é justamente esse rompimento que se projeta como a completa separação de igreja e Estado. Foi custosa, né? Então, hoje como sociedade, né? Vamos falar hoje como sociedade, isso é um valor? Nós queremos manter esse contexto? Então, nós precisamos reconhecer que ele existe. Né? Então, nós precisamos saber que ele foi custoso. A completa separação igreja-estado é o âmago do pensamento puritano, é o âmago do pensamento, na melhor dizendo, dos imigrantes ali, quando da implantação disso, na formatação desse documento e na doutrina dessa liberdade, né, de separação. Então, eu creio que seria isso, né, doutora, que a doutora perguntou, para eu não me estender. Eu acho que o grande ganho é a gente reconhecer o direito de consciência, lembrar que o outro ser humano tem o direito de crer e não crer. Eu gosto muito do pensamento de Hobbes, por quê? Hobbes ele não vai trazer tudo sobre religião, mas ele tem algumas coisas sobre religião e ele me chamou a atenção. Aquilo que eu conheço, que eu gosto, eu chamo de opinião, certo? Aquilo que eu não gosto, que eu não conheço, eu chamo de heresia. Então, quando eu comecei a palestra dessa noite mostrando uma elevação dos conflitos, mostrando uma elevação do número de religiosos, é óbvio que nós vamos ter um conflito maior se esses números estão aumentando, se a gente tem mais religiosos dentro do planeta com religiões desconhecidas. Então, o processo educacional para conhecer o outro, os seus valores, será que nos favorece? Será que o Estado, a separação, ponderar, isso não é um pensamento simplista, mas ponderar sobre isso enquanto sociedade, será que não poderia nos ajudar a manter essa condição? Né? Sabendo que o Estado ele não deve ser religioso, o Estado não deve... E por mais que a gente fale isso, doutora Paula, enquanto ideias, parece uma coisa absurda, mas a grande verdade é que existe uma influência, o nosso país ele é laico, e eu entendo muito bem isso, porém, os nossos líderes, porém, nós mesmos não somos laicos.
Nós somos um completo. Nós também levamos para as nossas ações, para as nossas decisões, o nosso contexto global. E como nós vamos ter esse equilíbrio e encontrar esse espaço para respeitar a todos, né? Eu acho que esse seria o questionamento que eu proponho, que eu propus, né, hoje. Talvez a inquietação, né? Como a gente encontrar esse espaço de diálogo, né? Na sala de aula, na nossa família, né? Como procurar conhecer melhor o outro e respeitar melhor o outro, né? Isso é um estilo de vida, um estilo de liberdade. Saber que a nossa liberdade tem limite onde inicia a liberdade do outro. É isso, gente. Eu sei que eu falo muito, mas eu agradeço de coração a oportunidade. Muito bem, Ingrid. Foi realmente bastante esclarecedoras. Eu tenho uma pergunta ainda e eu quero abrir para aqueles que nos assistem. Se houver algum questionamento que queira fazer aqui pelo chat, nós também, a Ingrid está à disposição para responder. A minha pergunta é sobre a citação feita da pessoa de Roger Williams, o pastor batista, né? Historicamente, ele é tido como o fundador da primeira igreja batista dos Estados Unidos, mas, né, você vai me confirmar se isso é um dado histórico verdadeiro ou não, e também como fundador do estado de Rhode Island, ou o primeiro governador, alguma coisa assim. Então, eu gostaria que você dissesse qual a importância dessa figura, Roger Williams, para se chegar ao protesto de Flushing e qual a contribuição do Roger Williams para a liberdade religiosa contemporânea. Doutor Samuel, é isso mesmo, né? Dentro da pesquisa, eu tenho pesquisado desde já 3 anos, né? Estou como pesquisadora deste tema e me deparei com a figura de Roger Williams e aí fui identificar se realmente tudo aquilo que se falava dele era de fato verdadeiro. E o que é interessante, gente, eu gostaria de desassociar nesse momento a figura de Roger Williams da sua religião. Eu sei que num momento talvez seja impossível, mas o que eu acho que a pesquisa ela demonstra o seguinte: as ideias de Roger Williams, que foi considerado praticamente o pai da liberdade religiosa no contexto moderno, ele doutrinou o assunto, ele escreveu vários livros, panfletos, ele publicou livros na Inglaterra, ele foi, como eu posso dizer, contemporâneo de Hobbes, ele foi contemporâneo de outros filósofos importantes do século XVII, e ele trouxe com ele algumas ideias que estavam orbitando na Inglaterra para serem implantadas em um experimento em Rhode Island. Então, ele pleiteia com a coroa inglesa uma patente para que ele pudesse fundar uma colônia, e ele realmente funda. Claro que as ideias dele estão atreladas à sua religião, mas por algumas dificuldades que ele encontrou num primeiro momento, ele se desassocia das igrejas, porque ele acaba se decepcionando, ele buscava uma perfeição humana, né? Até tivemos aqui um comentário nisso, ele buscava, então ele se desassociou nesse primeiro momento desse papel teológico que ele também teve na sua vida, né, dentro da sua identidade. Então, Roger Williams, eu até poderia, Dr. Samuel, trazer num outro contexto, porque eu estou, inclusive, trabalhando, né, eu estou aqui com um livro dele, que é um livro que foi traduzido pelo Centro de Estudos Políticos e Constitucionais, então ele é um doutrinador respeitado nesse campo, né, justamente porque ele é reconhecido como um doutrinador que ele traz muito elaborado a sua maneira de ver as questões civis e as questões religiosas. Então, naquele momento, o próprio movimento de Flushing, ele é fruto da doutrina de Roger Williams. Por quê? Alguns moradores de Flushing haviam morado em Rhode Island, tinham tido propriedades. Então, Roger Williams, ele tem uma questão humana tão forte, aí a gente fala um pouquinho de justnaturalismo, porque não é minha área, mas no século XVII há uma cisão muito grande entre o direito natural advindo de uma divindade
e o direito natural advindo, aliás, inerente ao ser humano. Então, o direito natural ele vinha num contexto sempre atrelado a algo conquistado ou entregue ao ser humano por Deus, aquilo que Deus te deu, o seu livre-arbítrio, né, as suas características humanas, a sua essencialidade, a dignidade humana. E aí nós temos no século XVII uma racionalização muito grande, depois à frente temos o iluminismo, onde são preservados os valores do ser humano a despeito da divindade. E aí a Revolução Francesa mostra os excessos religiosos, o que pode acontecer. Então, eu desassocio um pouco a figura de Roger Williams só do papel religioso, porque ele tem uma importância política e histórica muito grande na implantação de um experimento, né? Então, não gostaria assim de me estender, mas, Dr. Samuel, ele realmente ele acaba trazendo como uma bandeira. Vamos imaginar que ele hasteia uma bandeira muito alta no solo norte-americano, é perseguido por isso, é julgado formalmente, é condenado por isso, porque as ideias dele são consideradas heréticas, só que, no entanto, quando são implementadas, quando a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é o documento-chave, né, todos os juristas trabalham a partir desse documento, o pensamento democrático é reconhecido a partir desse documento, nós vamos observar que esse documento, ele traz justamente as ideias de Williams. Então, Williams, ele é considerado o antecessor de Thomas Jefferson, que foi considerado, que foi o autor ali, né, o principal autor dessa declaração, que traz, então, essa novidade para o mundo, que é de uma forma nova de viver, de uma completa separação entre igreja e Estado. Então, o ser humano, ele é visto de uma outra maneira. E, realmente, isso é um processo histórico, perpassa por questões religiosas, mas eu acho que o elemento maior, né, a doutora Paula gosta sempre de trabalhar a questão do direito, né? A religião, ela é parte, né, é um fenômeno que não pode ser desprezado, mas nós somos racionais e devemos colocar a religião de forma racional, né? Eu acredito que isso seria o ideal, quando a religião ela passa também pela razão, e aí nós vamos nos encontrar humanos. Não é isso, doutora Paula? Muito bem. Há uma passagem sobre Roger Williams que diz que a mesma igreja que ele fundou, ele abandonou dizendo que Deus é grande demais para estar debaixo de um mesmo teto. Então, realmente a religião era importante para ele, mas o valor da liberdade de consciência, essas ideias pelas quais ele quase veio, né, a se tornar Marte, realmente transcendem, né? Eu passo a palavra para a doutora Paula, se ela tiver mais alguma palavra, para fazer, se não, fazer as suas considerações finais sobre a palestra, e depois, se ela vai me devolver para nós encerrarmos, então, essa reunião. A minha palavra é de gratidão, é de contentamento. Eu saio com o coração em festa, porque, como a Ingrid bem falou, eu entendo que o direito à liberdade religiosa é maior do que a própria religião. E a gratidão por trazer, né, que a Ingrid nos proporcionou, trazer para a nossa realidade esses baluartes da liberdade religiosa, pessoas que nos antecederam e que são responsáveis por esse Estado democrático de direito em que nós vivemos. Por mais lutas que nós temos e nós vamos continuar tendo, porque como a humanidade é falha, as divindades, todas elas, são imunes a falhas, mas a nossa humanidade nos traz o egoísmo, nos traz o egocentrismo e nos coloca como superiores. Então, a nossa luta diária, nós acordamos racistas, acordamos machistas, acordamos intolerantes, acordamos misóginos, e a nossa luta diária é afastar, né, esse eu e lembrar que a coexistência é algo primordial para a evolução humana. Então, nós caminhamos todos os dias na batalha para que a coexistência seja algo real.
né? E hoje, principalmente, que nós falamos tanto de tolerância, dado, né, a data comemorativa, ou eu digo que não é comemorativa, e sim reflexiva, né? Nós trazemos que, seja como tolerância, seja como respeito, seja como dignidade, a palavra que nós tenhamos de preferência, porque há os que não gostem de intolerância, há os que não gostem de tratar como respeito, mas a verdade é que o outro, ele tem o mesmo valor que nós. Então, a nossa batalha diária é dizer que a fé do outro é tão importante quanto a nossa, que as convicções do outro são tão importantes como a nossa, e que aqui nós não estamos falando de que não é importante e não é absoluto o que sentimos. O que nós caminhamos, e a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa tem essa finalidade, é dizer que todas as verdades são importantes, que todas as verdades são absolutas e que nós temos que coexistir. Nós não temos que comungar, nós temos que coexistir. E a Ingrid trouxe para nós pontos importantíssimos. A doutora Ruth Andrade, que é membro da nossa comissão, também falou, né, colocou aqui que nós muitas vezes não nos atentamos a toda essa história que precedeu, né, o nosso caminho. Então, Ingrid, a nossa palavra é de gratidão. Como membro da Comissão de Direito e Liberdade aqui da OAB São Paulo, que tem um orgulho tremendo de tê-la caminhando conosco, e em nome de todas as OABs, porque eu tenho certeza que todas as que estão representadas, e nós temos representantes de vários estados e de várias comissões de direito e liberdade religiosa, que esse vídeo seja mostrado na próxima reunião da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, que sejam feitos grupos de trabalho a partir do que a Ingrid chamou de reflexões, de percepções. Ela nos deu uma aula, mas a humildade dela diz que foram inquietações, né? Então, que seja o ponto de partida. Então, fica aqui para a nossa audiência, não guarde para si, né, esse caminhão de conhecimento que nós recebemos aqui hoje. Esse evento ele fica nas redes sociais da OAB São Paulo, né, no Departamento Cultural, então procure lá. Então, amanhã, quando for dar bom dia, manda o link do evento, né, para que essa mensagem, para que esse conhecimento seja colocado à disposição de muitas outras pessoas. Então, muito obrigada, doutor Samuel, por essa parceria de sempre. A OAB Guarulhos caminha lado a lado, né, com essa comissão de São Paulo. Nós temos tido grandes realizações em conjunto, mas o que nos une é bem maior, né, Samuel? O que nos une é a esperança de que as pessoas sejam respeitadas como elas são e que ninguém, absolutamente ninguém, seja considerado cidadão de segundo escalão diante da sua fé ou da sua ausência de fé. Muito obrigada, Ingrid. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigado, doutora Paula Moutinho, pelas considerações tão importantes. Obrigado, Ingrid, por trazer esse conteúdo de uma forma tão didática e tão agradável, né? Não foi uma apresentação, é uma apresentação densa, trazida de forma suave, de forma leve. Então, isso realmente proporcionou aqui aos nossos participantes o desejo, né? Essa vibração que foi demonstrada aqui por alguns. Eu quero aproveitar uma fala sua sobre Roger Williams. Ele foi o precursor de Thomas Jefferson, e eu quero dizer, não há controvérsia se essa frase realmente é de Thomas Jefferson, mas há uma frase atribuída a ele que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, quando nós nos reunimos, ainda que de forma virtual, ainda que pela plataforma Zoom, ainda que pelos recursos que a tecnologia nos proporciona em função do momento de pandemia que estamos. E, olha, dito isso, eu digo que
esse sistema veio para ficar. Depois da pandemia, nós vamos continuar lançando mão, claro, nem todas as vezes, mas vamos lançar mão da tecnologia com mais frequência, com certeza. Mas esta fala, né, de Roger Williams, de que ele foi o precursor de Thomas Jefferson, ela é muito importante, porque Thomas Jefferson ele acabou adquirindo um relevo, uma importância como pai fundador dos Estados Unidos, e as pessoas desconhecem a história pregressa. E quando você traz essa história, quando você coloca, antes de chegar aqui, né, na independência, na formação de uma nova nação, de todas as colônias e tal, existiu isso. E, assim, o que nos enche de orgulho, que somos militantes da liberdade religiosa, é saber, né, que por trás desse ordenamento jurídico universal existe um movimento iniciado pela liberdade religiosa, pela liberdade de consciência. Então, isso é muito forte. Por quê? Porque nós que militamos, nós sabemos que a liberdade religiosa ela é tida como o direito à liberdade religiosa como um direito secundário, que não tem o mesmo relevo que um direito constitucional, que um direito, né, civil, e, na realidade, esses direitos eles estão impregnados de conceitos trazidos da liberdade religiosa. Então, eu fico muito feliz por esta bela exposição, e há um pensamento de Sêneca. Sêneca viveu do ano 4 a.C. ao ano 65 depois de Cristo. Ele foi contemporâneo. Ele disse assim: não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque nós não ousamos que elas são difíceis. Eu vou fazer um desafio para você, Ingrid. Nós temos nos objetivos da nossa comissão a produção de cartilhas, a produção de livros, a produção de artigos, e eu quero te desafiar a criar um artigo. Nós vamos encontrar os meios para a publicação desse artigo na modalidade física, mas eu gostaria de saber se você teria condição de produzir um artigo com uma delimitação aí de 10 a 15 laudas, uma coisa curta, mas que a gente pudesse publicar ou fazer uma obra coletiva junto com outros autores, ok? Por quê? Porque nós temos que ousar. Esse conteúdo que você trouxe, eu estava ouvindo a doutora Paula falando, eu não encontrei na pesquisa que eu fiz na internet conteúdo sobre isso. Já que não tem, vamos criar. Vamos lançar lá na internet, vamos fazer aparecer esse conteúdo, tá bom? Eu voto então, sim, porque eu realmente procurei e não achei. Então, agora vai ter. 2021 vem aí e nós vamos ousar, tá? Ousar para o bem do conhecimento sobre liberdade religiosa, sobre a liberdade de consciência, gestação alternativa. Nós vamos, quem sabe, doutora Paula, criar uma cartilha agora, né, sobre liberdade de consciência, conceitos. Nós ficamos só em um número, nós vamos fazer uma série, ok? Então, fica aí o desafio, né? E eu fiquei empolgado com a palestra. Então, né, sendo assim, vamos criar produtos para capacitar a comunidade, capacitar os advogados, os simpatizantes ao tema sobre esse assunto, ok? Posso só fazer... eu concordo com o Samuel, nós temos uma carência muito grande de material científico nesse sentido. Às vezes, nós temos alguma publicação de posições pessoais e como toda posição pessoal, ela traz carregada, né, as próprias impressões do autor.
E esses estudos científicos, eles são extremamente necessários para o exercício do direito à liberdade religiosa. Então, Ingrid, eu espero, né, que em breve, inclusive, se você quiser disponibilizar, né, no chat o acesso às suas redes sociais, para que o seu material de pesquisa também, que já tem acesso público, né, para que nossa audiência também tenha acesso, porque eu tenho, né, ido atrás de você, assim, agora virei seguidora ou perseguidora, não sei bem, né, mas é maravilhoso ver tudo que você faz. Samuel, eu posso vender um peixe, já que eu estou aqui, já que eu estou, né, temos a publicidade da nossa... Você manda aqui, você não manda só na Comissão de Guarulhos, não. A OAB Guarulhos vai realizar, na próxima quinta-feira, através da sua Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, uma webinar a respeito do testamento vital e a liberdade religiosa, ou seja, a instrumentalização do desejo de crença, da sua consciência religiosa nos atos do testamento vital. É um tema também que não tem uma abordagem muito comum de se ver, então fica toda a nossa audiência convidada, está nas redes sociais da OAB Guarulhos, quinta-feira, às 19 horas. Pronto, se não podia, eu acabei de vender meu peixe, Ingrid. Muito bem, isso aí. Eu quero só, antes de encerrar a nossa transmissão, fazer aqui alguns destaques das últimas falas mencionadas aqui no chat. Doutor Neudir Simão, muito obrigado, doutora Ingrid. Essa é uma evolução que faz parte da própria evolução humana. Olha que interessante, né? A Ana Madri, parabéns a Ingrid pela excelente apresentação e aos participantes dessa palestra. Até a gente ganhou um elogio aqui, doutora Paula. Minha mãe sempre diz que é para andar com quem sabe, porque a gente ganha os louros dele. Então, é por isso que eu estou grudada nela, Samuel. É verdade. A Edilânia também mandou aqui um boa noite. O Vinícius, ele disse o seguinte: excelente a pretensão de escrever uma obra coletiva. Infelizmente, o material é incipiente no Brasil. Então, doutor Vinícius, nós agradecemos aí a sua participação e pode procurar a comissão se quiser colaborar com esse trabalho, ok? A Edilânia, então, escreveu parabéns pela explanação da doutora Ingrid, muito bem. Boa noite. Samuel, vamos deixar o e-mail da comissão para todos aqueles que têm interesse em participar. As comissões estão sempre abertas, né, à participação, seja como membro colaborador, seja como membro. liberdade-religiosa@oabsaopaulo.org.br. Entre em contato, né, e assim que recebermos os e-mails, teremos encaminhamento. E para quem quiser ir direto ao site, tem um ícone que pede onde é possível fazer o pedido de ingresso na comissão. Basta preencher aquele formulário eletrônico e a Secretaria de Comissões vai encaminhar para o doutor Samuel. Nós estamos de braços abertos para receber todos vocês da comissão, né, Samuel? Olha lá, então, aqui, ó, isso mesmo. Inclusive, é a pergunta do Wellington, se não me engano. Gostaria de saber se é possível ter acesso... isso é com a Ingrid, ó. Ter acesso aos slides da palestra, que, por sinal, como sempre, foi de grande aprendizado. Eu acho que você tem acesso, Wellington, pelo YouTube, gravação, né? Não sei se ela vai disponibilizar o material de pesquisa dela, tá? Então, a ideia do doutor Samuel na publicação do artigo, então, a Edilânia, se não me engano, a Edilânia não é nem do estado de São Paulo, ela é do Ceará. Ela tem acompanhado as nossas lives. Então, palestra muito boa, tenho interesse em participar. O Vinícius, Acer Nitro, parabéns a todos os participantes, em especial a minha professora, Ingrid de Mônaco. Olha aí, Ingrid. O Acer, seu aluno. Ok?
A Wellington, muito bem, o Wellington quer a palestra. Então a Edilânia está dizendo que é de Fortaleza e faz parte da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Ceará. Tá? Então, nós vimos aí que a influência da nossa comissão, a influência do trabalho da liberdade religiosa aqui em São Paulo, que eu posso dizer, a comissão é o carro-chefe, mas tem outras frentes de trabalhos e tem outras, e tem subseções na vanguarda também desse trabalho, como a de Guarulhos, a de São Bernardo, né, que a doutora Milena também está aqui conosco. Então, dito isso, eu vou colocar aqui no chat o endereço eletrônico, né, que a doutora Paula falou, liberdade religiosa, @obsp.org.br. obsp.org.br. Ou pode diretamente no site da OAB São Paulo procurar o ingresso na comissão. É um formulário que já está prontinho, é só preencher. Isso, está aí, né? Mas está aqui, o Wellington. Eu acabei mandando. Eu vou mandar de novo. Estamos terminando, gente. Só um instante. Muito bem, agora eu mandei para todos. Olha, nós cumprimos os objetivos para esta reunião. Eu acredito que extrapolou a nossa expectativa, a minha extrapolou, né, doutora Paula? A doutora Ingrid demonstrou aí toda a sua versatilidade, a sua capacidade. Seja bem-vinda agora, já como palestrante, à nossa comissão, e vamos trabalhar, né, na nossa próxima reunião, nós já vamos delimitar algumas ações para o próximo ano, né, doutora Paula? Então, fica aí a proposta e nós agradecemos a participação de todos. De modo que, diante do cumprimento da nossa proposta para esta noite e tendo sido alcançados os objetivos, na qualidade de presidente desta Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, eu declaro os trabalhos encerrados. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ingrid. Obrigada, doutora Paula. Obrigada, doutor Samuel. Obrigado, doutora Ingrid. Obrigado, Ingrid. Agradeço a todos.